Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Pedagogia do oprimido, Paulo Freire. Bem-vindo, ouvintes, ao nosso podcast Tô de Alta, 7º episódio. Chega, tudo tem limite. Repouso, Descanso, respiro, pausa, calma, fôlego, intervalo, um tempo, espaço. socorro. O mundo precisa de pausa. Oi, Lide, tudo bem? Tudo bom, e você, Ana? Tudo ótimo também. E agora, começando esse nosso podcast com essa frase do Paulo Freire, mexe muito com a gente, né? Sobre limites. E como a gente falou um bocado disso no nosso mês, né? No nosso Instagram, sobre limites, codependência. Então, eu acho que vai ser um bom tema para a gente trabalhar aqui, né? Sobre poder, né? E embora essa frase do Paulo Freire está muito relacionada à educação, mas eu acho que eu acredito, né, que é possível a gente estender essa mesma frase para várias outras áreas da nossa vida, né, em que há oprimidos e opressores, né? Se a gente pensar, por exemplo, em relação no próprio sistema familiar, né, pais e filhos, professor e aluno, donos de empresa com seus funcionários, homem e mulher, né? O tempo inteiro é percebido esse tipo de relação entre oprimido e opressor. Sim. Tanto que o limite é um tema bem que instiga muito a gente nesse diálogo, porque é uma coisa tão difícil da gente impor, não é, Lide? De pontuar e ter, na verdade, ter força o suficiente, né? Mas no sentido de não ser autoritário, mas ao mesmo tempo conseguir com que o outro perceba até onde que ele pode ir. Exatamente. E além disso, tem uma questão da identificação dos nossos próprios limites. Porque para que eu saiba como impor o limite ao outro, eu preciso também me conhecer muito bem. E o quanto que isso também é complicado, né? Uhum. O quanto que a gente tem pouco conhecimento sobre os nossos próprios limites, sobre a nossa própria posição de poder dentro das relações. Sim. E é identificar o que é apropriado e inapropriado, né? Não sei nem se é certo ou se é errado, mas é isso, assim, o que é apropriado para mim, o que é inapropriado. E o outro só vai saber desde que eu consiga pontuar isso para ele, né? Muitas vezes, a pessoa que comete o abuso de poder, né? Ela não tem muita consciência disso. Óbvio que algumas pessoas têm, mas a grande maioria não tem consciência disso. Pensa que isso é natural. Sim. É como se fosse um ponto cego, em que todo mundo ao seu redor percebe, no entanto, você não percebe que você está executando aquela postura de opressão. Né? Sim. O próprio Maturana fala, né? Eu não vejo o que eu não vejo. Né? Então, se o outro, né, um terceiro, não entrar e pontuar isso, essas relações abusivas podem continuar acontecendo. Então, eu acho que a gente podia começar entendendo o que é limite. O que você acha? Vamos, né? Que a gente deu uma ampliada aqui. Vamos detalhar muito bem tudo isso que a gente pontuou. Mas eu acho que a gente pode começar por isso mesmo. Fazendo igual os bons sistêmicos, né? Sim. Amplia e depois foca. Isso. Em Lide, quando a gente pensa em limites, pensa-se sempre numa linha. Né? Assim, quando a gente pensa numa linha que demarca um território, quando estamos falando de um espaço físico. Sim. Mas, quando se trata desse lugar do limite nas relações, seria uma linha invisível, em que demarcaria, no caso, todo esse espaço que nos cabe, né? Esse espaço que nos é confortável, onde a gente consegue manter a nossa integridade, essa integridade pessoal, né? Esse lugar em que a gente possa ser nós mesmas. Então, esses limites, eles precisam ser bem estabelecidos em todas as relações, porque eu sou um sujeito que preciso de limites
diferentes nas várias relações que tenho, né? Então, eu tenho um limite na minha relação conjugal, eu tenho um limite nas minhas relações familiares, eu tenho um limite nas minhas relações de amizade, eu tenho um limite nas minhas relações profissionais. Então, é sempre muito importante a gente identificar essa linha invisível que nos limita, né, nos gera uma fronteira nas relações, sejam elas nesse campo físico, emocional, espiritual também, nas relações profissionais, para que a gente saiba nos relacionar bem com essa linha que é invisível, como eu disse, a gente precisa saber nossos limites, né? Como que a gente funciona, que tipo de comportamento, de fala, de assunto, de temática que gera em mim um certo desconforto, até onde que as pessoas podem se aproximar de mim, que eu me sinta, então, confortável nessa relação. Sim. Inclusive, quando você coloca, né, em que ponto que a pessoa se sente confortável, e era isso que eu queria também trazer, né? Porque ao mesmo tempo que eu preciso identificar o que traz um desconforto, que eu acho que é abusivo comigo, né? No momento que eu identifico o que é integrador, né, coerente com o que eu acredito, também já é uma maneira, né, de colocar limite, né? Eu sei o que é bom e o que não é bom para mim, né? Eu sei o que é apropriado e o que é inapropriado também. E, além disso, como a gente conversou esse mês lá nas nossas redes sociais, isso tem muito a ver também com a nossa história. Como que a gente está acostumado a lidar com os limites, né? Tanto que teve um post que falamos sobre famílias emaranhadas e famílias rígidas, e como se faz a construção dessa família mais saudável, né? Que é justamente isso. Às vezes, o que me é comum, confortável, porque é natural da minha família de origem, às vezes, por exemplo, em uma relação conjugal, isso vai causar uma total estranheza. Por exemplo, se eu venho de uma família rígida e meu esposo é de uma família emaranhada, o estresse já acontece e eu não vou perceber que o que está trazendo esses embates dentro da relação é justamente pela forma diferente como lidamos com o limite. Então, é um reconhecimento tanto interno do que são os meus limites pessoais, mas também como que é esse limite que eu carrego das minhas transgeracionalidades. Você acha que isso faz sentido? Sim, né? E pensando até que o limite é um convite para a cura mesmo, assim, né? De relações extremamente autoritárias, abusivas, né? O limite é que revela, né, o que não pode ser revelado, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, dessas relações abusivas, mas é o limite que denuncia, inclusive, que não pode mais acontecer. E que gera, inclusive, uma crise, né? Muitas vezes no sistema familiar ou em outros espaços, né, de relações. Uhum. E quando eu trago essa questão dos limites dentro das relações familiares e você fala dessa questão da cura, tanto que a cura para essas relações de pessoas, né, de membros do casal, que são de origens diferentes, de limites, né, essa que vem da rígida e outra emaranhada, a cura é justamente o que o outro tem. Então, por exemplo, para as famílias rígidas, essa relação de cumplicidade, de ajuda mútua, que é muito típica das emaranhadas, é a salvação das famílias rígidas. A possibilidade de entrada, né, de novos membros, né, nessa família, que é muito difícil, inclusive nas famílias rígidas. Né? E da construção das relações, né, da possibilidade de vir essa nova pessoa para trazer um novo gás. E para as famílias emaranhadas, esse lugar da construção das fronteiras mais bem estabelecidas, de colocar limite, por exemplo, na sogra que é muito invasiva, ou na nora que é desrespeitosa com a sogra. É essa relação em que há uma mistura esse diálogo entre essas duas realidades vai gerando, então, essa possibilidade da construção de uma família mais saudável. Sim. Agora que a gente falou, né, Ana, do que é limite,
Eu acredito que seria bom, né, a gente pontuar também como que acontece essas relações abusivas, né, e como que o limite vai entrar, né. Muitas pessoas, os clientes chegam, né, quase, não sei você, né, mas quase todos os meus clientes têm uma demanda muito similar, né, que é assim, aprender a colocar limite no outro, né, ou é porque eu costumo fazer tudo pro outro para não desagradá-lo, né, e eu não receber nenhuma crítica frente a isso, porque eu não tenho coragem, né, vai que o outro vai pensar determinada coisa de mim, eu não dou conta desse olhar de fora. A culpa também é outro fator que é um grande impedidor de impor limites, essa sensação de perder amor. Sim. De não se sentir pertencente, né? E é uma necessidade básica do ser humano. Mas como o nosso próprio título, né, coloca assim, chega, né? Tudo também tem limite, né? Então, uma coisa que eu costumo falar é assim, de que é muito bom a gente poder estar ao lado de alguém, né? E eu estou referindo propriamente dito casal, mas se a gente pensar em indivíduo que pode contar com amigos, familiares, é muito bom ter alguém do lado para a gente poder compartilhar nossas dores, nossos problemas. Isso faz com que nossa vida fique mais leve, mas isso não significa que a jornada deixe de ser nossa, né? A jornada continua sendo nossa, né? Tem dores que a gente vai lidar de uma maneira mais sozinhos, pelo menos em silêncio durante um tempo, para que o outro nos ajude também, né? Então, como que é importante, de fato, esse autoconhecimento, né? Para que eu consiga chegar até o espaço do outro e o outro consiga chegar até a mim, né? Mas de uma forma muito delimitada, de uma forma segura, né? Assim, de qual até que fronteira, até que ponto que o outro pode caminhar até a mim. Né? Como que o processo de autoconhecimento, assim, antes de tudo, né? Antes de assim, saber colocar limite no outro, eu preciso de fato me conhecer, né? Saber o que é, como você falou, né, no bloco anterior, o que é um limite para mim, né? Até onde que eu posso permitir que o outro chegue até a mim, né? Onde que eu vou me sentir acolhido ou reprimido, né? Diante do que eu colocar. Muitas vezes uma das queixas do casal frequentes é de que o outro não consegue acolher, né, uma dor do outro. Às vezes, no intuito de querer resolver a situação do outro, eu acabo metendo os pés pelas mãos, né? Ou eu tô tão cheia de problema que eu não dou conta de olhar para o meu parceiro ou parceira, né? Que são temas, né, muito frequentes, né, nas relações de casal e que também tem muito a ver com jogos de poderes. Né? Essa história de poder resolver tudo para o parceiro ou para a parceira tem um poder por trás disso, né? Eu ganho muito quando eu resolvo tudo para o outro, queixo que eu resolvo tudo por outro, mas o outro ainda fica com a dívida comigo, né? Eu tenho um poder e um controle também sobre as ações que o outro vai, né, possivelmente vai ter. Inclusive, eu utilizo muito de uma frase, quando a gente dá demais, a cobrança também é alta. Quando eu dou demais, quando eu paro de olhar para mim, para as minhas necessidades, eu mando a conta para quem eu estou exercendo essa relação de disponibilidade. Tanto que, às vezes, sabe, Lídia, eu fico pensando que uma das questões que nos impede também de pôr limites é porque, enquanto eu também cuido da vida do outro, né, sou essa proativa na vida do outro, eu paro de olhar para mim mesma. Eu paro de olhar para as minhas necessidades. Quando eu mando essa conta para o outro, eu esqueço também do quanto que eu estou endividada comigo mesma. Então, esse olhar para o outro impede que eu olhe para mim mesma e olhe para onde que estão os meus buracos emocionais. E como que é poderoso, né, pensar que as nossas demandas é poderoso para o outro, né, que recebe essas demandas como se ele fosse o salvador, né, o todo-poderoso para as questões da minha vida. Né? Então, é muito arriscada essa história, né? De eu entregar minha vida para o outro, para que o outro resolva por mim. Então, é extremamente poderoso. Olha como que isso já tem jogos de poderes nas relações. E são coisas mínimas, né, Ana? É importante colocar aqui que grande parte das vezes isso é muito inconsciente, né? As pessoas não têm consciência sobre essa lógica de funcionamento, né? Foi o que a gente iniciou a nossa
o nosso episódio falando dos pontos cegos, né? E uma das formas de clarear, né, identificar o ponto cego é falando sobre isso, né? Mas grande parte das vezes as pessoas não sabem disso. Óbvio que tem, sim, né? Situações de abuso, né? Que a gente pode trazer aqui de uma forma muito clara como um traço mesmo, até mesmo perverso, né? Em que a pessoa usa da manipulação para que aconteça o jogo do poder e do abuso, né? Mas grande parte das vezes isso é inconsciente, as pessoas não sabem disso. Sim, tanto que nós colocamos muito como esse abusador não ter consciência de ser um abusador, né? No entanto, o abusado também, o que se coloca no lugar de subjugado, também tem essa inconsciência. A princípio, essa relação pode ser tão complementar que fica confortável, porque pode gerar uma sensação de que o outro está cuidando de mim. Mesmo sendo angustiante. Tem alguma angústia, né? Assim, é como se fosse uma prisão mesmo, né? A gente até trouxe uma algema aqui para simbolizar isso, porque eu tenho um retorno dessa troca, embora de alguma maneira tenha uma angústia que talvez eu não consiga identificar ainda. Tanto que quando você traz essa questão, me recordo, uma vez eu até citei isso no nosso podcast, não me lembro mais em qual episódio. Eu tenho uma cliente que uma vez colocou uma expressão, uma metáfora fantástica, que foi: eu estou presa numa gaiola de ouro. E era mesmo, ela tinha toda uma relação de toda proteção, de todo cuidado, ela era suprida em todas as suas necessidades, entre aspas, né? Que eu fiz entre aspas aqui, mas ninguém vai ver, né? Mas é entre aspas essa suprir as suas necessidades. Agora vai, né? Porque a gente está com vídeos. Ah, é verdade. Então, ela fala assim, tudo, né? Então, quando as pessoas viam de fora, não imaginava que existia uma... Ela poderia apresentar qualquer queixa. Como assim, né? Sua vida é ótima. No entanto, era muito sedutor a forma como esse parceiro dela trazia essa gaiola, né, de ouro. Porque ela trazia tudo, no entanto, impedia, super protegia ela a tal ponto que ela não conseguia mais ter autonomia dentro dessa relação. Uhum. Porque tudo era decidido por ele, as coisas aconteciam no tempo dele. Então, às vezes, até essa relação da percepção do próprio abusado, ele não é tão consciente, porque vai trazendo essa ideia do cuidado. Então, é como se ali eu estivesse sendo amada, e só depois... por isso que a gente tem que ficar muito atento, por isso que a gente fala o tempo inteiro, tem que se autoconhecer, porque... por mais que seja muito fácil, tudo que tem vindo, tudo encantador, tudo que vem para mim, mas ela apresentava-se um desconforto, apresentava, então, uma sensação de estar inadequada. Então, a gente vai ter que ficar atenta que, às vezes, essa invasão do nosso limite, ela vai vir nesses tons. Sim, eu acho que é importante alguns pontos, né, para a gente identificar, né, em que momento que eu estou sendo opressora e oprimida, porque é óbvio que essa lógica acontece, né, ao mesmo tempo que eu me vejo sendo abusada, eu também posso abusar, porque eu estou nessa lógica, né, de abuso, né, de opressão. Então, eu acabo usando essa mesma lógica como a própria frase, né, do Paulo Freire, né, o sonho do oprimido é ser opressor. Né? É a mesma lógica, né? Então, eu acredito que alguns pontos que a gente precisa identificar em que momento que eu estou caminhando via oprimido e via opressor. E uma delas, por exemplo, é quando o opressor tem como lema, né, assim, você precisa ser do jeito como eu preciso de você. E o oprimido, né, é aquele que tem o lema como eu sou o jeito como você precisa de mim, né? É óbvio, de novo, né, ouvinte, que essa frase não está aí tão pronta, né, na consciência das pessoas que estão vivendo essas relações, mas é como muitas vezes acontece, né? Então, se a gente olhar para um casal, né, em que há jogos de poder, e grande parte dos casais tem isso, né, uma forma, na verdade, mais saudável para um casamento, vamos lá, de sucesso, né, é que a gente equilibre esses jogos de poderes, né? Mas um dos pontos que seria importante perguntar, por exemplo,
Quem se sente mais com o direito de expressar suas necessidades nas relações? Né? Ou quem se acomoda ou se organiza em torno da outra pessoa? E quem responde oferecendo cuidados? Né? Então, são pontos para a gente identificar onde é que está, né, esse campo do oprimido, né, que está a todo momento olhando para a necessidade do outro, e isso é uma coisa importante, né, é uma ajuda mútua, desde que também seja do parceiro. Né? O que muitas vezes acontece nas relações de poder é que somente um faz isso, né, e faz isso em excesso, e o outro não faz. Né? E, obviamente, que há um desequilíbrio, né? Que é o que a gente vê muitas vezes das queixas principalmente das mulheres, né, da sobrecarga mental mesmo, né, assim, de excesso de cuidado da casa, de trabalho, de cuidado com os filhos, né, com toda a rotina. E o homem, né, muitas vezes somente ajuda, e eu vou também fazer aqui em aspas, ajuda, porque não é o que a gente acha que é adequado, né, essa casa também faz parte do homem, né, então é atributo dele também, né, mas a gente ainda tem viemos, né, de séculos além aí, né, que a mulher está numa posição e o homem está numa outra posição. E aí, de fato, já acontece jogos de poderes, né? Óbvio, né, que essa mulher também pode ser abusiva, né? O ponto é que a gente está colocando aqui de sistemas prontos, no sentido de que acontece muito mais, né, um abuso nessa lógica do masculino para com o feminino do que vice-versa, né? Mas é óbvio que dentro de um sistema abusivo, né, essa mulher também pode cometer alguns abusos, né? É o que a gente entende, né? Acho que em terapia isso pode ser mais detalhado, mas a gente não pode deixar de olhar, né, para essa lógica cultural mesmo, né? A gente hoje chega muito mais mulheres exauridas, né, com os afazeres do que propriamente os homens. A gente estava, né, no curso do Alexandre Coimbra, né, que é um psicólogo, e ele dando um exemplo assim, de que nessa história do home office, né, a mulher e o homem dentro de casa, os filhos geralmente procuram e interrompem o trabalho da mãe e não do pai. Né? Como que isso vai construindo mesmo culturalmente? Né? A gente já vive, né, num país em que foi colonizado, né, foi explorado, né, por Portugal. Então, a gente já vem de uma lógica também abusiva, né, uma lógica mundial, né, se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né, hoje ainda há pessoas, né, que de certa forma defendem o Adolf Hitler, né, e olha o que foi a Segunda Guerra Mundial, né, o que foi o Holocausto. Né, olha como que isso aí, a gente, agora numa outra vertente, tá? A gente passou aí por mulheres e homens, a nossa sociedade do Brasil, como que foi, né, colonizada, explorada, e agora a gente está indo numa outra ordem, assim, de manipulação mesmo do abusador, né? Esse que tem um poder muito grande na sociedade, ele não é questionado, né? Muitas vezes, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, né, como que as pessoas compraram a ideia do Hitler? Né? Entraram entendendo que aquilo era uma verdade mesmo, né? Não há questionamento, ninguém colocava qualquer limite nisso, né? Depois de muitos anos, né, de guerra, é que obviamente que eles perderam, enfim, mas olha como que foi, o que é o significativo do Holocausto, né? Inclusive nas nossas vidas hoje ainda, né? Como que isso representa isso para nós, seres humanos, né, mundialmente. Até mesmo na própria política, né, assim, se a gente, não dizendo aqui o que é melhor ou pior, né, de presidente ou não presidente, enfim, né, mas como que acontece, por exemplo, na política, né, e pensando propriamente dito aqui no nosso país, né, como que também, de alguma forma, né, os presidentes entram em lugares de mito, né, inacessível, né, e muitas vezes cometendo algumas ações extremamente inapropriadas, né, para o que o mundo e o Brasil, por exemplo, está exigindo nesse momento. Quando você fala isso, a gente vai vendo o quanto que essas formas de comportamento vão ditando como a gente se comporta até hoje, culturalmente. Você trazendo essas relações aí, homem e mulher, a gente também fica, como nós sempre gostamos, né, de trazer sempre o contraponto. As mulheres estão exauridas, sim, por uma questão cultural, porque ainda percebe as tarefas domésticas como sendo prioritariamente femininas,
No entanto, a gente tem que perceber também que o quanto também não queremos abrir mão desse poder, desse feminino, nessa lógica. Sim. De ser a dona da casa, né? A que sabe dos filhos, que cuida bem dos filhos, e o quanto que a gente não vai permitindo também que esse homem integre essas tarefas domésticas, essas tarefas de cuidado com os filhos, porque a gente também não quer abrir mão desse lugar do poder. Sim, verdade. E, de alguma maneira, acaba reforçando um paradigma já anterior, né? Mesmo com a luta feminista, que é magnífica, né? Como que, de alguma forma, a gente assume também isso tudo, né? Porque tem a sensação de que a gente também fale, ter a sensação de ficar na queixa e isso não ser resolutivo, né? Porque talvez, muitas vezes, de alguma maneira, ou esse homem ainda não está disponível, né? Para entrar, né, na mesma lógica, no sentido assim, olha, essa também é a minha casa, esses também são os meus filhos, eu também preciso comprar isso, tá faltando isso, né? Então, ele ainda não entra nessa rotina, até porque eu acredito que a mulher, né, ela entre antes nessa história de cuidar dos filhos do que propriamente o homem, até porque a gente tem a gestação, então a gente já vive isso antes do homem, né? O homem meio que pega o bonde andando, assim, né? Tendo que aprender meio que na marra como que é essa história também. Né? A gente também aprende assim, né? Mas com um tempinho antes, né? O fato é que assumir todos esses papéis vai na contramão também do que toda a revolução feminista também traz, né? Assim, então a gente acaba assumindo tudo, né? Não é bem essa função, mas a gente também tem poder com isso, né? Eu acredito que como que ficou confuso, né, para nós mulheres, né? Em que momento que a gente entra, como que a gente demanda, né? Como que esse homem também precisa estar aqui, né? De que essa mulher também precisa de prioridades, de tempo, assim como ele, né? É uma construção, né? A gente tá no meio dessa construção. E aí, inclusive, é nesse sentido mesmo que eu trago, para que a gente faça até essa correlação com a frase de Paulo Freire. Fomos tão oprimidas por tanto tempo e o quanto que a gente vai ter que ficar muito atenta para quando tivermos esse nosso espaço, que já estamos construindo esse espaço, para não sermos opressoras. Sim. Porque a gente pode cair nessa lógica de que agora... Porque vai construindo na nossa cabeça que o lugar do poder é do opressor. Sim. Então, a gente vai associando isso que é inassociável, na verdade. Isso é uma lógica inadequada, inclusive. A gente precisa, então, entender esse trabalho mútuo, esse trabalho da colaboração, da reciprocidade. Porque, senão, a gente vai entrar na lógica que agora que eu tenho poder... Agora eu posso oprimir, agora eu quem mando. Sim, e aí vai para uma lógica muito mais autoritária, né, do que de autoridade. E acaba ficando na mesma. Nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Né? Então, a questão agora é quem manda. Antes era um homem, agora é a mulher. No entanto, a gente vai ter que ficar muito atento a essas relações de poder, porque, como diz nossa terapeuta, o poder, quando entra, o amor sai. Porque o contrário de amor não é ódio, é poder. Sim. Então, quando vai tendo essa disputa do poder em que o outro não é visto, as suas necessidades, as suas queixas, seus interesses não são vistos, ouvidos pelo outro, porque eu estou numa posição superior à sua... então, não existe essa troca mútua. Então, não existe relação, então não existe amor. E o outro começa a entrar de novo como oprimido, né? E como a própria nossa terapeuta diz, né? Toda prepotência tem uma impotência. Né? Toda pessoa, né, que entra nesse lugar de muito opressor, né, de prepotência, ele vai ter uma impotência também. Né? E tudo que é demais... Está escondendo algo, né, Lide? Então, se está sendo opressor demais, é porque provavelmente está inseguro demais também nessa relação. Sim. Então, eu preciso ter alguma postura que gere em mim algum tipo de segurança. E a gente não vai longe, né? Quando a gente pensa em relações de pais com filhos, né? Que muitas vezes, né, o que chega pra gente também em consultório é base de autoritarismo, há uma insegurança desses pais na educação com os filhos, né? Então, eu grito,
ou eu agrido de alguma forma para que esse menino pare, porque eu não estou dando conta do que ele está demandando de mim, né? E quando eu também não sei negociar. Sim. Então, assim, vamos interromper isso aqui logo. Extremamente rígido, né? Porque isso está me gerando um incômodo danado. Então, ó, silencia, é assim, ponto e acabou. E aí não tem saída, né? Nem solução para nada, né? É do jeito que o opressor quer. E quem é o filho pequeno? Ouse você, né? Sim, ouse, né? Falar alguma coisa com esse adulto. Olha como que a lógica, né? Começa desde pequeno, né? Então, de novo, eu trago aqui a fala do Paulo Freire, né? Assim, aquele que foi oprimido lá enquanto criança, né? O que ele imagina quando ele vai ser na vida adulta? Opressor também, né? Embora a gente tenha um discurso diferente, né, quando a gente sai da casa dos nossos pais, mas como que os nossos filhos traz de novo, né, o que a gente aprendeu, né, porque aquilo está internalizado, né, e os filhos exigem muito, né, exigem novas respostas, né, como ser autoridade, né, como a todo momento, assim, olha, em que momento eu estou sendo autoritário, em que momento que eu não estou dando oportunidade para o meu filho falar, eu estou escutando o interesse dele quando ele fala que quer subir na árvore, eu só estou pensando, assim, que é perigoso e que eu não estou a fim de estar lá do lado, estou querendo ir embora para minha casa. Né? Então, como que a gente precisa se questionar o tempo todo, né? Porque, de fato, a gente está inserido, infelizmente, né, em muitas relações abusivas. Né? A gente está tendo consciência disso há pouco tempo. Quando você traz isso, sabe, Lid, me traz uma sensação que estamos mudando muito os nossos discursos, mas poucos nossos comportamentos. A gente fala que vai fazer diferente, cria várias teorias para como ser diferente, mas tudo que a gente nega, acaba que a gente copia. Na verdade, a gente precisa começar a olhar para outros campos, para outras fontes, o comportamento que a gente quer, de fato, colocar em prática. Né? Então, assim, eu fico pensando, quando você traz essa questão, é que a gente só vai aprender a saber limites trazendo várias possibilidades de interagir, porque quando eu faço uma relação oprimido e opressor, só tem uma saída. Eu só consigo ver como saída aquilo que o opressor me impõe. Sim. E quando isso acontece, eu fico muito limitada e aprisionada. Sim. Então, a gente precisa trazer essas novas possibilidades em relação. Então, quando você fala dessas negociações, quando eu falo de negociações, é nesse sentido. Inclusive, acho muito esquisito quando eu coloco isso. Mas eu vou negociar com o filho? Sim, a gente negocia. Mas negocia dentro dos nossos limites, dentro dos limites dessa família. Dando alternativas, né? Para que o filho Sim. também possa escolher dentro dos limites da alternativa que a gente também está colocando, né? Tanto que quando a gente vai negociar com o filho, a gente dá algumas opções, né? Então, por exemplo, Gabriel, você vai ter que tomar banho agora. Você quer levar o seu shampoo tal ou o seu sabonete de tal cheiro, né? O que vai acompanhá-lo nesse banho? Mas não traz uma alternativa de não tomar banho. Sim. Ou então, assim, você precisa tomar banho agora à tarde. Você vai tomar no início da tarde ou no final da tarde? Então, eu posso dar opções. No entanto, eu não preciso oprimi-lo. Eu não preciso trazer para ele como se ele não tivesse nenhum tipo de autonomia dentro dessa escolha. E aí, ele tendo essa opção de fazer escolhas dentro das alternativas que eu dou, ele vai criando, então, essa autonomia, essa identidade, essa possibilidade de ser escutado nas suas necessidades. Porque, inclusive, ele pode estar lá num jogo, por exemplo, no início da tarde, que tomar banho para ele seria muito mais interessante no final da tarde, ou vice-versa. Por que eu, como pai, não posso negociar com ele essa mudança? Sendo que o objetivo é tomar banho. Sendo que o objetivo é tomar banho, que essa apresentação dessa alternativa não tirou em nada a minha autoridade enquanto mãe. Sim. Isso que a gente tem falado sobre não saídas, não alternativas, né, para soluções, como se fosse de fato uma prisão, por exemplo, o que acontece muitas vezes com os abusos sexuais, né? O agressor, ele manipula, ele seduz, né, para que a vítima chegue até ele, e no momento que acontece o ato abusivo,
grande parte das vezes, a maioria, né, o que é falado é que não pode contar para os pais, é que ele vai, sei lá, agredir os pais de alguma forma, e que então essa pessoa não pode fazer isso. Ou ninguém vai acreditar se ele disser sim, isso. Sim, né? Ou a própria criança, né, entende que é ela que está errada e não o agressor. Olha como que o agressor ele tem uma proteção, né, assim, social. Muitas vezes, quando a vítima, né, vai denunciar, né, e aí que a gente consegue fazer uma quebra do abuso, né, quando a vítima consegue denunciar e o sistema entra em crise, muitas vezes ela retorna ainda por não ter um empoderamento, né, suficiente para sair dessa lógica abusiva, às vezes até uma agressão física, né, que é vivenciada dentro de casa, né, violência doméstica, né, ou se a gente pensar na própria criança, né, que também pode sofrer de um abuso, né, ela não tem, então, empoderamento suficiente para sair disso, né, é colocado para ela que é ela que está errada e não o abusador, né, então a vítima acaba não tendo voz, né, mas a única forma da gente começar a quebrar o sistema, né, é fazer com que o sistema entre em crise, que é revelando, de fato, o abuso. Né? E que essa vítima possa, sim, se empoderar aos poucos, né? do que aconteceu com ela, né? Do que aconteceu no sistema. E ela sair desse lugar de culpa, né? De culpada, como se ela tivesse seduzido ou como merecedora do que aconteceu. Uhum. Então, a gente vai ter que começar a trazer uma modificação nessa lógica do pensamento. Uhum, porque, inclusive, essa criança, no caso, né, ou qualquer pessoa que é vítima de um abuso, no caso sexual, ela precisa, às vezes, ela fica nesse lugar porque disseram que não podia fazer diferente ou que ela não tinha ainda recursos para que fizesse essa denúncia. Às vezes é muito importante vir alguém de fora que faça isso. Tanto que uma vez eu fiz uma live sobre abusos e eu falei bem assim, é o único lugar que talvez a gente vai ter que meter a colher. Ou nas relações de casal, que às vezes assim, não meta a colher na minha relação. Sim. E a gente, como um olhar de fora, pode trazer essa luz. Esse olhar para dentro dessa relação para que a gente possibilite essa ruptura desse ciclo. Uhum, sim. Inclusive, você colocando isso, né, quanto que é importante um terceiro entrar e falar, justamente pela pouco empoderamento, a pessoa pode, inclusive, retornar para o sistema abusivo, pode denunciar, que é o que a gente muitas vezes vê, né, com denúncias de violência doméstica, e retornar, por exemplo, com o marido, né? Então, muitas vezes precisa de um terceiro, né, para mostrar a lógica que está acontecendo. E também ser um recurso, um suporte para o oprimido. Sim. Porque, às vezes, o oprimido ele se vê muito solitário nesse mundo, né? Então, assim, por exemplo, se for uma relação de casal em que o parceiro, esse homem que é o opressor, que é o provedor, e ela não trabalha ou alguma coisa nesse sentido, faz com que ela se sinta menos possibilitada de sair dessa relação. E se esse terceiro traz, além da denúncia, esse suporte, olha, pode contar comigo, qualquer decisão que você quiser, eu estou aqui, pode ser também um grande possibilitador dessa mudança, dessa quebra do ciclo. E como que, então, a fala, né, e o diálogo tem um grande poder mesmo de cura, né? Eu lembro de um filme do Harry Potter, agora em homenagem à minha cunhada, que o Dumbledore falava, né? Palavras são, na minha tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capaz de ferir e de curar. E é isso mesmo, né? Como que a palavra, né, o diálogo, né, ele é capaz de denunciar, ele é capaz de trazer algumas verdades, né? Ele é capaz de trazer luz, né? Do mesmo jeito que ele é capaz de manipular, né? Então, nesse momento, né, dessas circunstâncias de relações abusivas, né, como que pela palavra a gente pode quebrar, né, essas situações, né, trazer à luz aí o sistema opressor. Né? Inclusive, também pela palavra que a gente constrói um discurso, por exemplo, com os nossos filhos de muito mais autoridade do que pelo autoritarismo, né? A gente conversa, a gente escuta, a gente pergunta o que está acontecendo, né? Nas mínimas coisas eles são capazes de falar ou até mesmo demonstrar de outras maneiras, né? Então, como que a fala, né, pode curar, né? Inclusive,
a gente estava até estudando lá um pouco do Adalberto Barreto, né, que fala, e que é uma frase, pode parecer chavão, mas que é verdade, né, que quando a gente não fala, o corpo adoece, né, e numa live que ele estava fazendo, ele colocou, né, que ele trabalha numa terapia comunitária com indígenas, né? E uma das indígenas, quando chega alguém que está doente, ela não conversa com a pessoa, né? Mas ela conversa com o sintoma, né? Como uma forma de ir revelando o que é que aquele sujeito está vivendo. O sintoma só é uma pista, né? Do que é que pode estar acontecendo conosco que a gente não conseguir trazer para a fala verbal ainda, de uma forma consciente, mas expressa de um jeito inconsciente. Então, a fala, de fato, é um facilitador para a cura. Então, como eu já trouxe anteriormente, o contraponto do limite são essas possibilidades, essa ampliação dessas saídas. Então, assim, eu fico aqui me questionando, então, como é que eu vou saber colocar limites? Então, nós já colocamos aqui fazendo... Sobre autoconhecimento. Autoconhecimento, olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades. Diálogo. É saber dizer sim para a gente e não para o outro. É desmistificar essa lógica de que quando eu disser não para o outro, eu vou ser ruim. Sim. Né? Ou então eu serei uma pessoa pouco disponível, o que não é verdade. Eu vou ser pouco cristã. Sim. Não sei, né, o que vem. Eu escuto muito isso. Então, dizer não é sempre esse lugar de colocar uma possibilidade de olhar para outros campos, como eu vou contribuir para o outro. Quando eu disser sim para o outro, é um sim porque desejo fazer isso pelo outro, não é porque me sinto oprimida e acredito que deva fazer. Ou que preciso fazer. E é um exemplo, né, por exemplo, para os nossos filhos, que são pessoas que a gente preocupa muito, né? Então, como que os nossos filhos vão ver a gente fazendo algo que a gente não deseja fazer em virtude do que o outro vai falar e achar? Né? Como que isso pode chegar para o nosso filho, assim, de que ele também pode agir de determinada forma, porque eu vou fazer porque eu não consigo dizer não? Né? Então, o exemplo também que ele está olhando e se espelhando é de que ele precisa o tempo todo dizer sim pro desejo do outro e não pro desejo dele. De ser bonzinho o tempo inteiro. De se desrespeitar, né? Assim, de ser contra o que ele acredita. O quanto que isso também vai entrando naquele limite entre altruísmo. Sim, o quanto sim. Esse dizer sim o tempo inteiro é altruísta de fato. Ou o quanto que isso é autonegligenciar. Sim. Suas e vontades. Algo importante de que como que a gente precisa saber quem somos nós, né? Do que a gente gosta, do que a gente acredita, o que é coerente conosco, sim, como a gente gosta. Do contrário, a gente fica extremamente influenciável pelo que o outro fala, né? Ou seja, eu pego tudo que o outro fala como verdade. Como que o eu do outro acaba ficando muito maior que o nosso. Então, o que o outro vai lá e coloca para mim, né? Se eu não tô com isso bem definido, eu levo acreditando, literalmente, né? Uma verdade absoluta. É óbvio que a gente vai ser influenciado pelas pessoas, mas é necessário que saibamos quem somos nós, né? Para que quando o outro fale para mim, eu tenha o meu próprio filtro, né? E que aquela informação vai passar pelo meu filtro para eu avaliar se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. Inclusive, eu acredito que autoestima e limites andam muito juntos. Sim. Porque é somente quando eu tenho essa autoestima que eu me respeito, sei das minhas necessidades, sei aonde que dói, aonde que eu sou boa, que eu vou saber também que o outro não pode fazer aquilo comigo. Uhum, e você invadiu, né? Então, vai trazendo para mim um desconforto que vão ser sinais de que algo foi extrapolado. Então, eu fico também pensando que a gente vai ter que trabalhar muito essas questões também da culpa. De não se sentir culpado, como a gente disse, né? Já que a gente estava fazendo um resumão do que serão as alternativas para a gente, né, saber colocar limite. De que a gente não precisa suprir todas as expectativas do outro.
Sim. Que cada um tem que ficar responsável mesmo pelas suas próprias expectativas. E se eu não sou exatamente o que você espera que eu seja, que você lide com isso. Não sou eu que tenho que lidar com isso, né? Não sou eu quem tenho que fazer alterações de mim mesma para encaixar na sua expectativa. Então, eu acho que é bom a gente ir vendo esses fortalecimentos, né, do autoconceito que a gente vai tendo de nós mesmas, para que a gente não caia nessa cilada. Sim, e reforçando que era algo que você já trouxe, né, sobre como que o limite e possibilidades caminham aí, né? Um é contraponto do outro, né? Então, o meu limite ele só vai funcionar quando há possibilidades, né? Se eu acho que um limite é eu só colocar uma alternativa, isso não vai funcionar. Né, eu estou sendo abusivo, mas no momento, né, em que há um diálogo, né, eu coloco alternativas, possibilidades para o outro escolher, ele ter o seu poder opções, e a sua opção para escolher, né, a gente está caminhando em vias de mais autoridade do que autoritarismo. Né? De mais diálogo, né? Sim. Olha para você ver como que isso aí é possível. Sim. Eu saio dessa lógica de poder. Né? Poder, como você falou, distancia muito de amor. Né? Então, como o próprio texto lá do Rubem Alves, né? Tênis versus frescobol, né? O jogo é diferente. E para finalizar esse nosso encontro de hoje, vem as nossas dicas, né, Lídia? Não pode faltar. Um bloco mais esperado. Então, vamos lá, alguns filmes, livros. A gente também trouxe músicas, né? Que a gente gosta muito, que traz um pouquinho dessa lógica de poder que nós conversamos. Então, eu trouxe alguns livros aqui com relação a filhos, né? A educação com filhos, que a gente até já citou aí com um podcast com a Cecília, Educar na Curiosidade, e tem o Educar também na Realidade. Tem livrinhos infantis, que é do Rubem Alves, que é infantis, mas também é para adulto. Talvez mais para adulto que para criança, né? Um que eu gosto muito, que chama O Escorpião e a Rã, né? No final, ele até cita uma frase que eu gosto muito, assim. A estupidez do poder é maior que o amor à vida, que é um pouquinho do que a gente falou. Também temos aí A Pipa e a Flor, né? Também do Rubem Alves, e trabalha lógicas aqui de ciúme, de inveja. Também faz parte dessa história de poder. O próprio Passarinho Engaiolado, também do Rubem Alves. Um outro livro também para a educação de filhos, né? Pais e Filhos, uma relação delicada. A gente também tem um livro da disciplina positiva, né? Com crianças, adolescentes, são livros muito bons também, né? Numa outra lógica, né? Desse olhar para a relação com os filhos. Também tem um livro do Tiago Queiroz, né? O famoso Paizinho Vírgula, né? Quem gosta de podcast, os vídeos do YouTube, é uma super dica também, ele é excelente, né? Então, ele trabalha muito nessa lógica da disciplina positiva, teoria do apego. E ele tem um livro super simples, que é da experiência dele mesmo enquanto pai, e que ele traz alguns pontos, né, de observação para essa educação via autoridade e respeito, que se chama Abrace Seu Filho, como a criação com afeto mudou a história de um pai. Trouxemos também o Codependência Nunca Mais, de Melody. Limite, saber dizer sim, saber dizer não. O Casal Nosso de Cada Dia. Tem um também que eu gosto muito, mas que eu preciso dizer que leiam com moderação, que é Síndrome do Capacho, de Line Nanca. Verdade, magnífico. E aí tem 3 livros também de Bernardo Stamatias, não sei se é assim mesmo que lê, né? Eu e minhas leituras de nomes estrangeiros, que são 3. Gente Tóxica, Emoções Tóxicas e Pais Tóxicos. É bem interessante. Os Pais Tóxicos, apesar de ser um nome parecido, não é do Bernard. Ele é da Susan e do Book. Então, são livros interessantes. Esse Pais Tóxicos também, ele é bem denso, mas é muito dessa construção das relações pais e filhos, né? Inclusive dessa falta de negociações e diálogos entre os pais, porque a gente pode questionar, sim, essa relação com os pais. Essa relação pai e filho pode ser também abusiva, e o filho pode também questionar essa relação. Sim. Né? Não precisa aceitar porque é pai. Uhum.
Nós temos também, Lide, as músicas, né? Agora sim, eu tô muito temerosa em dizer as músicas da minha época, né? Que pega mal, mas assim, é Kid de Abelha, que eu gosto muito da música. Agora é tudo crunge? Crunge? Não, milênio, acho que chama. Né? Eu sou uma milênia, então assim, eu tô tendo muito cuidado com isso. Então, é O Ritmo da Vida, um livro super interessante também para indicarmos. Tem um livro que aí já é mais para terapeutas, né? Nas supervisões a gente tem indicado também muito ele, a gente tem estudado isso na nossa supervisão, né? Que é do Franz Ruppert, Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, o trauma da dependência e a busca da integração pessoal, e que é um filme fantástico, também trabalho muito isso. Eu falei de Kid de Abelha da música e acabei esquecendo de dizer o nome, né? Fiquei tão comovida de agora entregar a minha idade falando que é da minha época, mas o nome da música é Dizer Não é Dizer Sim. E tem também a Triste Louco Mar, né? Foi até um presente de uma cliente minha, né? Que a gente trabalha um pouco com música na terapia também. E ela trouxe essa música e eu achei fantástica a letra, porque traz muito dessa relação, né, do homem e mulher, né? Então, é uma outra dica de música também para essas relações de poderes. E aí agora os filmes, que a gente indicou bastante, inclusive, né, nos posts do Instagram, Um Limite Entre Nós, que está no Prime. Tem um filme muito antigo, mas que eu gosto muito, que chama Pão e Tulipas, né? Ele não é tão encontrado fácil, mas também é um filme bem bacana, né? Também sobre limites. 37 Segundos, que está no Netflix, que trata um pouco da relação de codependência entre mãe e filha. E tem um livro também infantil, acabei não falando dele, né? Falei de outros, mas um que a gente citou no Instagram do Flores, que eu fiz até a leitura com a minha filha Alice, que se chama Quem Tem Medo de Dizer Não, da Ruth Rocha. Tem um também que a gente trabalhou bastante, Lide, que é O Poderoso Chefão, a trilogia. Fantástico. Eu acho que lá traz uma lógica, né, desses jogos de poder. Sim, teve até um grande amigo meu que já pediu para eu fazer um podcast só do Poderoso Chefão, pra gente falar sobre o filme, né? Pode ser uma boa dica, né? A gente já fez um curso, né, sobre estudando o Poderoso Chefão, para quem está no grupo de supervisão. A gente volta também com os cursos, né, para o grupo de supervisão e também para a venda, né, aí para o mundo, com os cursos, inclusive com o Poderoso Chefão, que é um filme fantástico, é uma trilogia magnífica, né, um filme super antigo, mas super atual e que traz muito essas relações de poderes, né? Então, lá é muito claro, né? Tem também O Gênio Indomável, que a gente sempre traz, mas Sim. é um filme riquíssimo, né? Sim. E 6 Balões, que é um filme também novo, que está na Netflix, que também trabalha com a dependência, né, de irmãos, e que, vou dar um spoiler aqui do filme, né, mas foi uma das formas, né, dela colocar um limite nela, e no irmão foi, de fato, identificando onde é que estava sendo abusivo, né? E colocando até onde que ela dava conta de fazer, né? Do apoio dela, mas até onde que ela dava conta de ajudar naquela situação. E o quanto esse limite dela foi extremamente amoroso. Sim, sim. É isso que é preciso trazer, né, Ana? Assim, não necessariamente um limite precisa ser grosseiro. Eu acredito que o autoritarismo é extremamente grosseiro. Né? Não é nem um pouco acolhedor, mas o limite ele é muito acolhedor e sedutor, porque é extremamente seguro, a gente sabe onde que a gente pode caminhar com o outro. Tem o This Is Us também, que eu acho que é uma relação familiar que vai trazer com riqueza essas relações de limite. É uma série fantástica, né? Quem não viu, talvez uma das melhores séries aí. E por último, eu gostaria de indicar também aquele Jardim de Inverno. Lindo, maravilhoso. Lindo. Trazendo também essa relação familiar dos limites, do quanto que vai construindo essas relações familiares e o quanto que perpassa nessa construção familiar da cultura vindo de uma guerra. Sim, né? do Holocausto. Do Holocausto. Né? Como que a lógica do opressor e oprimido estava muito instalada, né? Naquele livro. Exatamente. Tem muitas dicas, né? Mas vamos ficar assim por hoje, pode ser? Pode. Então, a gente encerra esse episódio aqui, né, com o coração grato, né, porque é um tema que tem passado muito no consultório, algo que a gente tem estudado muito, inclusive, né, Ana, porque, como a gente falou, né, tá na cultura, né, e a gente precisa identificar para que a gente possa estabelecer relações mais saudáveis. Então, a gente quer agradecer mesmo a parceria,
e por estar aqui conosco, nos escutando, né, trazendo opiniões, dicas, né? As dicas de vocês são extremamente valiosas e a gente tá aí anotando uma por uma para que a gente possa desenvolver um bom conteúdo para vocês. Inclusive agora, né, a gente já tá com vídeos, né, que a gente já vai começar a publicar no YouTube, no nosso canal. Nós vamos abrir aí para os vídeos do podcast também estarem lá, né? Nem todo mundo... A gente até fez uma pesquisa, né? Quem preferia podcast e vídeos, as pessoas... A maioria ainda prefere vídeos. Então, a gente também quer aproximar dessas pessoas aí que querem também acompanhar-nos pelo vídeo, tá? Então, YouTube, GTV, Instagram, curte lá, leve suas dicas, né? Que a gente vai ficar muito feliz em contemplá-las, ou pelo menos tentar contemplá-las. Já estou super ansiosa com essas novidades trazidas aí, né, Lid? Quero agradecer também a parceria, foi muito bom estar aqui com vocês. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 28 de julho. A gente se vê lá. Um abraço. Um abraço, até mais. Até. Calma.